Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus, mais uma exposição da palavra do Senhor. E hoje falaremos sobre Saul. Por que Saul não foi perdoado? Nós temos aqui, ele perdeu a unção, perdeu o trono, o fim não foi nada bom. Mas por que isso aconteceu? O homem que foi escolhido para guiar, para reinar sobre Israel. Bom, vamos entender aqui o contexto. Vamos aqui passar os motivos e você vai se surpreender. Tenho absoluta certeza que a palavra de Deus vai falar poderosamente com você e é por isso que eu convoco sempre você que ama a palavra de Deus, quer entender, quer se aprofundar, esse é o canal. Compartilhe, se inscreva e, se puder, seja membro e vem comigo. Bom, queridos, nós precisamos falar em 1 Samuel. E é claro que eu não consigo aqui passar um versículo somente, porque são vários. Então eu posso colocar aqui pelo menos 1 Samuel no capítulo 9 e 10, no qual vai falar exatamente da escolha. Porque nós temos que começar pela figura que Saul, um homem que de repente é ungido pelo profeta Samuel, mas por qual motivo? Se você olhar na sua Bíblia, em 1 Samuel, no seu capítulo 8, verso 7, você vai ver que o Senhor vai dizer para o profeta que ele vai atender a voz do povo em tudo quanto dizem. Pois não, o povo não tinha rejeitado ao profeta, mas tinha rejeitado o próprio Deus. E é por isso que ele iria passar para o quê? Ia ter que ungir um homem. Porque os homens, o povo rejeitou o Senhor e a partir desse momento então o Senhor não iria reinar sobre eles. Queridos, é muito importante nós entendermos o início, até porque esse início eu acho tão maravilhoso de entender. Veja que foi a própria nação que quis um outro homem, não o próprio Deus diretamente. Poderia ter sido o próprio Deus a guiar o povo. Mas eles queriam um homem, um outro homem, para que estivesse acima de todos os outros. Enfim, é algo que até hoje eu não consigo entender, mas faz parte e nós temos aqui que passar o estudo. Bom, Saul é escolhido, é ungido, é chamado. Todos nós sabemos que ele tinha ali uma presença muito forte, a Bíblia mesmo fala que ele tinha uma presença, ele tinha uma beleza também, uma aparência. Só que tudo começa com uma desobediência. Veja que eu vou passar para vocês aqui. Deus não rejeita uma pessoa por um acaso. E quando eu falo sobre a rejeição de Deus não quer dizer que ele joga fora, mas a pessoa sim. A pessoa que rejeita a Deus, a pessoa que menospreza o Senhor. E quando isso acontece, não tem o que fazer. Há um afastamento entre essa pessoa e Deus, imediatamente. E veja que não é Deus que se afasta não, porque o Senhor dá oportunidades. O Senhor dá oportunidade. Da primeira desobediência de Saul, que você pode olhar na sua Bíblia, está em 1 Samuel, no seu capítulo 13, Israel, ele enfrentando uma grande briga com os filisteus, que Samuel então é instruído a falar com Saul para ele esperar 7 dias, para que ele viesse e fizesse então o quê? Um sacrifício. O profeta Samuel pede 7 dias para ele, aguarda, que eu vou voltar e aí eu vou oferecer um sacrifício. No entanto, o que acontece? O povo começa a pensar que o profeta não vai. Oh, o profeta está demorando, o profeta não chega. E isso vai parar o quê? Nos ouvidos de Saul, que aí ele se vê no direito de assumir a função de sacerdote e de oferecer o sacrifício por conta própria. O que isso vai implicar, queridos? Vai acontecer exatamente a primeira desobediência de Saul. E aí ele, falta de paciência, falta de obediência, de confiança, assumindo o papel de sacerdote, desrespeitando a ordem divina. O profeta tinha falado, aguarde 7 dias que eu vou retornar e vou oferecer o sacrifício. Mas o que ele faz? Ele vai lá e rejeita a autoridade espiritual que Deus tinha estabelecido na vida do profeta Samuel. E ele mesmo faz ali o sacrifício como sacerdote. Mas não para por aí, queridos. Nós temos que falar aqui
e abrir diretamente que Saul parece que ele não tem jeito, né? Ele faz uma, o profeta fala com ele e aí vem a dos amalequitas. O erro em relação aos amalequitas. Por quê? Isso está em 1 Samuel, no seu capítulo 15. O Senhor deu uma instrução novamente para Saul, para que ele destruísse totalmente, completamente os amalequitas. Todas as pessoas, os idosos, todas as pessoas, todos os amalequitas, é para serem exterminados. Isso incluindo animais, despojos de guerra, tudo que fosse dos amalequitas tinha que sumir, tinha que desaparecer. O que acontece? Saul vai poupar Agag. E o que ele vai fazer? Ele vai manter também os melhores animais para que ele pudesse sacrificar ao Senhor. Mas qual foi a instrução de Deus, meu amado? A instrução de Deus foi: acabe com todos os amalequitas, não traga nada, não poupe nada, destrua tudo. Ele poupa Agag e também os melhores animais. E aí, todos nós sabemos que Samuel, logo depois, qual vai ser a palavra que Samuel vai dizer, que hoje nós entendemos plenamente. Samuel vai dizer que a rebelião, ela é como pecado de feitiçaria, que a obstinação é como iniquidade e idolatria, porquanto, ele fala isso diretamente para Saul, tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Veja, tentou sacrificar, foi lá para sacrificar como o profeta Samuel, não teve paciência. O Senhor dá uma ordem expressa para Saul e fala: ó, tudo que for dos amalequitas, não traga nada, e ele desobedece mais uma vez. Ele até tenta se justificar, ele vai alegar que ele queria fazer o sacrifício, por isso é que ele estava poupando aqueles animais. E aí também vai entrar aquela parte que é muito melhor você obedecer, é melhor você obedecer do que sacrificar. Mais importante é. Então, queridos, Saul, ele vai demonstrar o quê? Orgulho. Ele não vai se convencer de que ele está errado. E aí nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que Saul, diante de tudo isso, e principalmente quando ele ouve a palavra, que como ele tinha, como eu disse, ele rejeitou o Senhor, porque o Senhor vinha dando instruções claras para ele, claras, e em todas ele estava desobedecendo, e argumentando ainda, e trazendo a sua palavra, trazendo o seu argumento, não aceitando. Mas aí o profeta vai falar assim: como você rejeitou, o Senhor também te rejeitou. E para quê? Para que você não seja mais o rei. Acabou. Mas o que ele vai dizer? Saul, quando ele vai ser confrontado com essa palavra fortíssima, ele vai tentar se desculpar. Ele vai tentar mostrar um remorso. Por isso que eu estou usando essa palavra, remorso. E ele tenta buscar o perdão de Samuel. Olha só o que vai acontecer. Ele tenta buscar o perdão de Samuel. Mas em nenhum momento ele tenta se consertar diante de Deus. Nenhum momento. Ele nem tenta melhorar a sua reputação diante do povo. Então, queridos, ele não demonstrou uma mudança real em seu coração. Ele foi superficial. Ele só queria ter o perdão do sacerdote, imaginando que, na verdade, as palavras que o sacerdote disse eram deles. Não, era do Senhor. O Senhor que falou para o profeta. O Senhor te rejeitou. Você não vai ser mais rei. E aí o que vai dizer em 1 Samuel, no seu capítulo 15, verso 28? O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então, a partir dali, o Senhor já tinha falado assim: ó, o reino já não é teu, já está para o seu próximo. Então, queridos, o que vai acontecer nesse íntere todo do que nós estamos falando? Veja que não é o Senhor punindo simplesmente porque o Senhor abandonou, porque o Senhor rejeitou, porque o Senhor não queria ajudar Saul. Não, em nenhum momento. O Senhor sempre deu instruções para que ele pudesse ouvir
e pudesse obedecer. O Senhor deu oportunidade, mesmo quando ele errou de forma grosseira, mesmo quando ele fez algo que não lhe cabia. Ele era rei, não era sacerdote, ele não tinha que ir sacrificar, mas ele foi. Ele tinha que destruir tudo e todos os amalequitas. Ele não fez. Ele tinha que se arrepender de coração e pedir diretamente ao Senhor, que o Senhor perdoasse, que o Senhor estivesse com ele, mas ele não fez. Ele quis agradar, ele quis trazer o profeta ali como se o profeta fosse mudar todo o cenário. Ele quis ganhar pontos com o profeta Samuel. E em relação a Deus ele se esqueceu. Em relação a Deus ele não quis nem saber. A consequência, queridos, dessa falta de arrependimento verdadeiro foi exatamente o Espírito do Senhor se afastar de Saul. E a partir dali ele é atormentado por um espírito maligno. E isso simboliza sim, esse espírito maligno de tormento, ele simboliza a rejeição de Deus, de uma pessoa que continuava se recusando a obedecer e se prostrar diante do Senhor. Ele não aceitou se prostrar, se humilhar, se colocar em dependência do Senhor, ele não quis. Bom, e aí nós temos a confirmação em 1 Samuel, no seu capítulo 16, verso 14, que o Espírito do Senhor se retira de Saul e ele é assombrado por um espírito mau da parte do Senhor. Bom, queridos, tudo isso que eu estou trazendo para vocês em primeiro plano, eu queria trazer aqui uma observação muito grande para que nós pudéssemos falar, principalmente que eu quero que você comente nesse vídeo, entenda o que eu estou dizendo, porque, olha, o Senhor tirou o reino, o Senhor também se afastou de Saul, não foi um acontecimento onde o Senhor teve o pavio curto, ou então que o Senhor foi rígido demais, não foi por isso. O Senhor agiu exatamente conforme acontece nos dias de hoje. Até nos dias de hoje isso acontece. As pessoas desprezam o Senhor. As pessoas ignoram o Senhor. As pessoas não querem ter um relacionamento com o Senhor. O que vai acontecer? A presença do Senhor se retira. E você tem que entender que no reino do Senhor, nós só conseguimos fazer algo se tivermos a presença do Senhor. Se isso não acontece, você não consegue. Você pode até desempenhar algo fazendo de forma superficial, sem unção. As pessoas podem até se enganar, porque isso realmente pode acontecer. Mas ao Senhor jamais será. E veja que para poder caracterizar que essa pessoa estava sem Deus, tinha um espírito mau que assombrava ele, que atormentava ele. Ele não conseguia ter paz. Desobedeceu de forma reiterada, consciente, colocando a sua vontade à frente, tentando se justificar, tentando argumentar. Isso tudo, queridos, mostra o orgulho. Você errou diante de Deus, é se prostrar e se humilhar, é reconhecer o erro, é realmente pedir perdão, é você se arrepender, não ter remorso, não tentar falar, não, eu fiz isso por causa, não tem esse de por causa, pelo motivo de, nada disso. É você realmente se colocar diante de Deus e demonstrar que realmente errou, agiu errado, mas eu quero consertar, eu quero agir diferente, eu quero fazer diferente. Faltou tudo isso no rei Saul e, por consequência, ele perdeu o reino, perdeu a presença de Deus e o seu fim nós sabemos que não foi o agradável. Tanto que depois que a presença de Deus se separa de Saul, ele, muito tempo depois, ele se encontra com aquele que seria o próximo rei e ele se enche de um ciúme doentio a ponto de ele querer até ceifar a vida desse próximo rei que seria Davi. Então, queridos, espero que fique aqui a lição, que Deus, ele não tira de nós a obra que ele tem. Ele também não se separa, ele não se afasta de nós porque ele quer, mas sim porque nós antes já nos separamos, já nos afastamos, rejeitamos de alguma forma. Então, ainda que o Senhor esteja lá esperando, olhando, observando e aguardando a oportunidade de estar juntamente conosco, ele nada pode fazer se nós não abrimos o nosso coração e não
damos a liberdade para que Ele esteja conosco. Espero que esse estudo tenha aberto os seus olhos e você possa ali andar de forma correta e não errar como Saul. Por que Saul não foi perdoado? Na verdade, queridos, aqui revela que tudo isso foi consequência dos erros de Saul. Ele errou e ele colheu os frutos do seu erro.